Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes estarmos iniciando o nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. E hoje nós vamos pedir licença a vocês, vamos quebrar um pouco o protocolo, que hoje nós queremos fazer uma singela homenagem e buscar principalmente a referência. Hoje comemora-se o dia do nascimento de Francisco de Assis. E assim, nós iremos hoje, excepcionalmente, estar tratando deste tema, dessa reflexão pelo nosso engrandecimento por agora e todo sempre. Até já, às 20 horas, que assim seja. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocá-las, terá ao final, após a fusão das energias, uma água fluidificada ou magnetizada ou benzida ou imantada. Até já, às 20 horas. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. E hoje, conforme adiantamos há pouco, nós vamos falar de Francisco de Assis. Hoje seria a nossa noite do equilíbrio, mas não deixa de ser um tema pertinente ao equilíbrio entre a matéria e o espírito. E assim, nós vamos usar esta homenagem, essa singela lembrança, porque nós precisamos de referências. Nós necessitamos de referências. A maior referência que nós somos convidados a possuir é Jesus. Mas existiram outros espíritos iluminados que por aqui passaram após a vinda do querido Mestre. E continuam a estar aqui entre nós e continuarão a chegar. É um movimento que não cessa, porque o amor trabalha incessantemente pela implementação da luz, do esclarecimento e da sabedoria em nossas vidas. Ele não para, é um movimento ininterrupto, porque Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então, nós vamos fazer hoje esta singela homenagem, como dissemos, a favor de Francisco de Assis. Vamos recordar um pouquinho dessa história, uma história maravilhosa, e por que ela é simbólica para nós. Porque Francisco de Assis, ele chegou a ir a batalhas, usurpou, fez tudo aquilo que seus amigos, eles faziam à época e continuamos fazendo até hoje. Nós chegamos lá, estamos vendo algumas situações aí pela TV, quando alguém ganha a batalha, ele leva toda aquela situação e implementa o seu modelo de vida, quer você queira, quer você não queira. Os que não aceitam sucumbem. Hoje, imaginem outrora. Então, Francisco de Assis recebe uma iluminação, recebe, que nós vamos recordar daqui a pouquinho, e é isso que nós queremos recordar. Chico Xavier, também Francisco, o que nos fala? Não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível fazer um novo fim. E Francisco de Assis fez um novo fim. Ele mudou a sua vida. Ele tomou uma decisão. Ele abandonou o luxo e foi lá viver a sua evangelização, seguindo toda a iluminação que chegou até ele. Então, eu pediria a todos, a todas, que
que pudéssemos agora relaxar um pouco, descruza pernas e braços, inspira profundamente, porque a corrente de Francisco de Assis vai estar conosco, com cada um de nós, aliados aos irmãos da corrente de luz e do amor que também estarão junto de cada um de nós. Vamos então aproveitar esta noite para este encontro fraterno. Vamos aproveitar este momento para recebermos humildemente esses ensinamentos, essas recordações para alimentar o nosso espírito e tomarmos as nossas decisões. Subsídios importantíssimos para que tenhamos a coragem necessária de alimentar o nosso espírito como alimentamos a nossa matéria. Aqui, a espiritualidade não nos pede para fazermos o grande movimento que fez Francisco de Assis. Quiçá o fizéssemos, mas não. O importante é que nós vamos começar a dar o devido peso para o alimento espiritual, para a evolução espiritual, como nós damos para a vida material. Tem que estar ali em pé de igualdade, minimamente. Se conseguirmos fazer isso, estaremos dando um passo largo rumo à nossa iluminação. É uma grande libertação que nós vamos experimentar. Então, para esta noite, eu vou trazer uma leitura que está no livro Mãos, um instrumento de Deus, psicografia, intuição, do querido irmão Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá, e eu vou trazer uma reflexão sobre isso. Capítulo 9. Francisco de Assis e Clara. Porque a tarefa é muito pesada. Para ti, não poderás realizá-la sozinho. Francisco nasceu em Assis em 1182, filho de Pedro Bernardoni e de Maria Piccolini. Seu pai foi um dos magnatas mais influentes da Europa. Francisco morava num palácio onde o ouro e a luxúria o cercavam. Mal sabia Bernardoni que o coração de seu filho conduzia a outros valores muito mais preciosos. Com o passar dos anos, Francisco teve que lutar de corpo e alma para transformar o seu reinado no reino de Deus. Tempos difíceis, onde a Idade Média sofria violência da prepotência dos senhores feudais. Francisco de Assis, um guerreiro da fé e da obediência, se tornou um dos grandes missionários de Jesus. Para vencer esta luta do bem contra o mal, carregava em sua alma 3 armas poderosas: o dom da mediunidade, o dom da palavra e a glória da humildade. Um religioso que não se preocupou com os dogmas da igreja, e sim em divulgar o verdadeiro cristianismo. Com todo este aparato divino, trouxe com ele uma grande equipe de espíritos evoluídos, tanto encarnados quanto desencarnados. Criaturas comprometidas com o bem e o serviço de amor ao próximo. Francisco elaborou um projeto com homens e mulheres, direcionando esses voluntários do Cristo por uma boa parte do mundo. Com o passar do tempo, como as sementes foram selecionadas e o solo fértil, o cristianismo se transformou numa lavoura de luz através dessa imensa comunidade franciscana. Uma outra missão de Francisco era encaminhar Clara, espíritos companheiros de muitas caminhadas e de compromissos com Jesus. No entanto, Clara foi destinada a coordenar o trabalho das mulheres na propagação do cristianismo. Bem distante de Francisco,
Clara e suas equipes foram predestinadas a cumprir suas tarefas, ocupando todas aquelas regiões da África e da Índia. A caminhada dessas mulheres foi árdua, mas suas tarefas foram brilhantes. Francisco de Assis é considerado o segundo Paulo de Tarso na luta e na divulgação do cristianismo. Francisco de Assis e Clara são espíritos da antiga Grécia, companheiros de longas caminhadas que firmaram com o Cristo esse trabalho de união perfeita. Entre aspas, o homem de mente nobre usa sua fortuna para enriquecer a vida. O homem de mente vil usa sua vida para conquistar fortuna. Isso quem nos disse foi Santo Agostinho. E assim, nesta data, neste dia, que nós comemoramos o aniversário do nascimento de Francisco de Assis, nós estaremos então fazendo esta conexão com esta corrente. Estaremos fazendo esta humilde solicitação a esta corrente de luz. Porque não nos esqueçamos, diante das idas e vindas do Espírito, ocupando e desocupando a matéria, as grandes ordens espirituais continuam a trabalhar. E Francisco denominou-se, ou autodenominou-se, pela sua simplicidade, porque tinha, para quem não sabe, ele tinha também uma horta das ervas daninhas, que dizia a ele precisavam viver. Das hortas normais retiravam-se as ervas daninhas, mas Francisco não. Ele quis que um dos canteiros fosse só com ervas, para que elas vivessem. Cuidava dos pássaros, todos se achegavam a ele, numa maravilhosa obra que nós podemos visualizar um pouquinho, ter uma ideia muito tênue. Existe um filme que eu sugiro vocês que desejam, vejam ou revejam. Chama-se Irmão Sol, Irmã Lua. Uma obra-prima de Franco Zeffirelli que nos mostra um pouquinho da história de Francisco e de Clara e daqueles que começaram esse trabalho e que continuam até hoje, levando os seus frutos e novamente sendo semeado. Então, nós vamos sempre lembrar que eu vou ler para vocês a conversão de Francisco de Assis, para nós entendermos um pouquinho mais. Conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras. 2 pontos. Vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, volta para casa, vende boa parte dos tecidos do pai e entrega-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Em 1208, afinal compreende o sentido da mensagem, restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Faz votos de pobreza e começa a pregar sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as Escrituras Sagradas, passa a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama vai se espalhando e aos poucos já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pede autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas, renunciando qualquer forma de propriedade. E assim inicia-se a grande missão de Francisco. Contra tudo e contra todos. Contra um sistema.
que até então utilizavam o nome de Deus, como ainda se utiliza hoje, para usurpar, deturpados dos ensinamentos do Cristo, nosso ídolo, nosso mestre, nosso professor. Então, eu convidaria a todos, a todas, para que pudéssemos, no dia de hoje, fazer uma humilde homenagem a Francisco de Assis. Uma humilde homenagem, lembrando que ele estará conosco, lembrando que ele vai nos inspirar a que nós possamos alimentar o nosso espírito, ao invés de alimentar somente o nosso corpo. E esta oração, que é uma homenagem a Francisco de Assis, porque não foi ele quem a fez, mas é emblemática. Ela nos fala muito sobre o que ele gostaria que nós fizéssemos em nome de Deus, em nome de Jesus. E assim, mais uma vez, se você ainda não o fez, feche os seus olhos. Feche, inspire, mentalize o sol, mentalize a luz, mentalize Francisco de Assis com um pássaro em suas mãos, com os animais aos seus pés, que o procuravam pela sua iluminação, que o procuravam porque ele cuidava de todos, ele ajudava a todos indistintamente pelo teu coração maravilhoso. E assim nós vamos orar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Amém. E dessa forma, esta oração, esta homenagem, este poema, ele não é simplesmente para ser lido. Não é para estar afixado em nossas paredes. É para ser transformado em sabedoria. Lembrando que sabedoria é pegarmos o conhecimento e aplicarmos na nossa caminhada, na nossa jornada. Por isso, nós vamos agora, no nosso momento de oração e meditação, invocar esta corrente de luz associada aos irmãos da corrente de Francisco de Assis, para que venham fazer uma imantação em cada um de nós, para nos ajudar a superar esses momentos de dúvida, de tristeza, esses momentos que estamos atravessando de turbulência, que lembremos-nos sempre de Jesus, mas também de Francisco de Assis e de tantos outros espíritos iluminados que por aqui transitaram, trazendo a sua mensagem, deixando a sementeira que germinou e germinará e produzirá bons frutos, porque assim o é todo aquele que trabalha na seara de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos. Inspira profundamente, solta. E mentalmente, vamos invocar a presença desta corrente. Senhor Jesus, Mestre da Luz, através desta data simbólica da vinda de Francisco de Assis, pedimos a tua permissão para receber uma imantação, Pai, tanto da corrente de luz e do amor que te representa, quanto desse Espírito iluminado que transitou entre nós e que simboliza muito da nossa história, para que nós possamos tomar a decisão sábia e certa
de sairmos a trabalhar na tua seara. Não importa que sejamos aqueles da última hora, mas invocando a tua proteção e o teu amor, a tua intuição, Senhor, que ouçamos o nosso Espírito eterno nos convidar para que alimentemos o nosso espírito de todos aqueles que comungam conosco a caminhada, para que possamos humildemente, recebendo este convite, praticarmos o novo tempo em nossas vidas, onde encontraremos a paz, a prosperidade, o equilíbrio, mantendo-nos fiéis à promulgação do novo tempo. E assim, Jesus, gratidão por este encontro fraterno, por esta corrente que nos visita e nos aplica os passes nesta fusão das energias. E assim, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Mestre da Luz. Gratidão, Francisco de Assis, com a sua corrente benemérita, que sempre, sempre trabalha e trabalhará para que seja implementado na nossa vida o tempo de Deus, o tempo da luz, o tempo de Jesus. E assim, de mãos dadas, caminharemos unidos em direção ao mundo da regeneração, onde encontraremos-nos mais habilitados a ajudar aqueles que ainda ficaram à retaguarda, auxiliando-os ininterruptamente, para que um dia também encontrem a sua iluminação, por agora e todo sempre, que assim seja. Gratidão, 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 gratidão. E em nome de Jesus, em nome da luz, nós agradecemos por este encontro fraterno, nesta noite em especial, lembrando-nos, recordando-nos de agradecer a este irmão querido por aqui ter vindo e nos deixado este legado maravilhoso. Que assim seja. E conforme nós temos orientado, hoje nós tivemos estabilidade nas redes sociais, no Facebook. Caso ocorra este evento, o convite que fica, o que fazer? Os nossos encontros são sempre às 20 horas, independente de termos conexão ou não. Sente-se, deite, acomode-se, faça uma oração, conecte-se com a corrente de luz, estaremos todos interligados, porque o importante é a nossa mente. Não percamos essa afinidade com a corrente da luz e do amor, que aqui está para nos ajudar a passar por esta transição, neste tempo que estamos atravessando da pandemia, de tanta discussão, de tanta segregação, de tanta divisão. Vamos nos irmanar em torno de Jesus, apenas em torno dele, para podermos cumprir o nosso legado de amarmos-nos uns aos outros, fazendo ao próximo sempre, sempre, sempre aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Porque Deus, Jesus, estão no comando e ao seu lado, na corrente crística, trabalham esses espíritos de escola que aqui estiveram e estarão junto de nós, sempre nos estimulando ao novo caminho, ao novo rumo. Que assim seja. Gratidão, 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 gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão de Deus, às 20 horas, estaremos reunidos aqui. Nosso tema, felicidade com Jesus. Que Deus abençoe a todos, a todas, em nome da gratidão infinita, por ter nos permitido humildemente estarmos juntos. Que assim seja. Deus abençoe a todos, a todas.
Até amanhã, com a permissão de Deus. Que assim seja. Amém.